Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você ter tudo aí na palma da sua mão e ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo da bola. Receber notícias e resultados em tempo real, ter as estatísticas, procurar na lupa de explorar sobre o jogador individualmente ou sobre uma equipe. Baixe grátis, o link está na descrição desse vídeo, tanto para Android quanto para iOS. Vamos lá, galera, agora já está definido, né? Então o nosso compromisso é no dia 19 de outubro, Maracanã, o Flamengo decide em casa. Hoje, no auditório da CBF, na Barra da Tijuca, foi sorteado ali o Jairzinho, né? O artilheiro do Tri de 70, vai ali sortear as bolinhas e deu sorte para o Flamengo. O primeiro confronto na ida é na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, em Itaquera, dia 12, e no dia 19 o Flamengo então receberá o Corinthians e ali nós saberemos então no palco do Maracanã, um grandíssimo jogo, um grandíssimo palco para sabermos essa definição de quem será o campeão da Copa do Brasil. Certamente, né, a grande maioria de torcedores do Flamengo e o próprio clube, como até mesmo o Diego, que participa ali representando o Flamengo, como atleta do Flamengo, queria, né, jogar a volta no Maracanã com o apoio da torcida, então certamente acabou gostando do resultado deste sorteio. Flamengo e Corinthians, que nós falamos um pouco sobre, vou deixar o convite aqui para vocês, vou deixar alguns convites, hein, durante o vídeo, vou deixar o convite aqui para vocês. O Flamengo, né, como é que vai ser essa postura do Flamengo, como é que vai ser o jogo Flamengo-Corinthians? O Corinthians foi muito agressivo na sua saída de bola, será que vai repetir isso contra o Flamengo? Se repetir, o Flamengo vai ligar aquela bola com o Santos? A gente falou um pouquinho sobre isso, então, mais uma vez eu repito, vou deixar o link para vocês darem uma conferida para quem ainda não viu esse vídeo, que nós já falamos um pouquinho sobre essa grande decisão. Até lá tem muita coisa pela frente e após o sorteio, o técnico, né, o Vitor Pereira e o Dorival Júnior, assim como os atletas, né, Cássio e Diego, que estavam respectivamente, né, representando Corinthians e Flamengo, falaram um pouquinho ali, uma coletiva muito pequena, e o Dorival Júnior foi perguntado, né, sobre aquela virada de chave, sobre a importância do jogo e falou daquele fatídico jogo do Atlético Mineiro. Não apenas do jogo da volta, mas como um jogo da ida, como um jogo muito importante para o Flamengo, né? Teve aquele gol do Lázaro, né, no minuto, né, próximo ali aos minutos finais, que colocou ali o Flamengo mais do que na briga, que ali diminuiu o placar, deu um ânimo bacana. Logo no final do jogo tem ali o Gabigol com o seu, né, inferno, em alusão aí ao que o Flamengo poderia trazer de um clima, né, favorável a ele no Maracanã, que foi comprovado inclusive, né, com o engajamento e com a forma com que foi engajado a torcida do Flamengo para esse jogo. Então, enfim, e ele falou da importância desse jogo, né? E muito curioso que quando ele fala sobre esse confronto, ele fala sobre, né, a gente viu teve esse resultado. O jogo do Flamengo ele foi muito incomum de um aspecto de concentração físico, de uma questão emocional, de uma concentração tática, a motivação foi muito diferente. Foi um jogo de fato de um caráter único, né, que o Flamengo apresentou no Maracanã. Talvez nem seja repetido na decisão de Libertadores, porque aquilo ali foi muito excepcional, né, por tudo que envolvia. No ator, o Flamengo durante os 90 minutos foi um Flamengo, né, com uma postura muito diferente. Ele fala mais uma vez, né, ele repete a questão sempre do técnico chegar, do técnico, não, a gente chegou, a gente mostrou para os jogadores, a gente deu uma proposta aos jogadores e eles aceitaram. Os jogadores aceitaram, o grupo aceitou, o grupo, enfim, ele sempre fala sobre essa aprovação. Não é a primeira vez que o técnico Dorival Júnior fala sobre essa aprovação, sobre essa aceitação de um grupo. Mostra, claro, de acordo com a sua experiência, ele entende que não adianta ser o melhor técnico do mundo. Isso é muito óbvio, mas algumas pessoas elas ignoram isso. Não adianta ser o melhor técnico do mundo se ele não tiver aceitação. Ele não vai mostrar que ele é o melhor técnico do mundo. Não vai dar nem tempo, ele vai cair antes de mostrar. Então, mostra que o Dorival se preocupou por conhecer o grupo, por conhecer, já ter experiência de futebol, de ser aceito. Tá na cara. E aí, por algumas, cada treinador, ele tem, né, caminhos, mecanismos para ser aceito. Alguns, bota lá o currículo, fala, não, meu currículo ele vai falar por mim. Aqui, é isso aqui, vocês vão me aceitar, é isso aqui. Pode ser que não dê certo. Outros, já tentam com outros papéis de convencimento. Agradar número de jogadores, agradar jogadores líderes que já influenciam nos outros, ele já entende que é o suficiente. Outros, eles tentam, não, aqui ó, time aqui, vai jogar assim, todo mundo conforta. Enfim, tem N maneiras de você agradar os jogadores. Outros já tentam criar uma relação mais
interpessoal com os jogadores, tenta ter aquele mais espírito mais paizão, de proteção. Outros, quando tem um microfone, sempre quando é ao seu favor pela imprensa numa coletiva, sempre tenta dar moral individual para os jogadores ou para alguns jogadores. Enfim, não importa. Cada treinador tem uma maneira de massagear o ego dos seus jogadores, né? De convencer esses jogadores. Cada um faz da sua maneira. Outros vai no convencimento da prática, né? Aqui, se vocês fizerem isso, dá certo. Deu certo, tá convencendo, né? Mas enfim, o Dorival, ele sempre mostra, e sempre quando ele tem oportunidade, ele fala dessa aceitação. Ele fala dessa aprovação que ele e a comissão técnica dele tiveram logo que chegaram no Flamengo e as coisas começaram a caminhar. Acho, apesar de ser óbvio, é importante e tá bem no entre linhas, né? O que ele acaba falando tá muito bem explicado, né? Dá pra entender muito bem, tá muito bem claro qual foi a leitura dele e o que a gente tem visto, inclusive, na prática. Então, dia 19, Flamengo e Corinthians, decisão da Copa do Brasil no Maracanã. Flamengo, que foi falado, né? Acabou sendo perguntado, o técnico Fernando Diniz participou ontem do programa Bem Amigos, né? Que tem ali como âncora, né, o Galvão Bueno, o programa dele, que leva alguns convidados, tal, tem participação de alguns jornalistas, e foi perguntado o narrador Luiz Roberto, ele pergunta para o Fernando Diniz sobre o jogo do Flamengo com o Fluminense, pergunta sobre o Flamengo, que, segundo na interpretação dele, a correta interpretação, o Fernando Diniz libera um pouco mais os lados, concentra mais o meio, empurra o Flamengo para jogar para os lados e ele tenta jogar pelos lados, né? Pois bem, o técnico Fernando Diniz, ele acaba confirmando nessa interpretação do Luiz Roberto, e aí ele fala também o óbvio, mas é importante ele ter falado, né, que o Flamengo, né, por dentro, né, pela capacidade individual desses jogadores, é um time, né, que consegue desequilibrar e tal. Lembra muito, então eu vou deixar aqui o card que a gente vai falar sobre superioridade. Nesse card a gente falou, inclusive, sobre que a questão das superioridades que o Dorival tenta trazer para esse time do Flamengo. Entre essas, a superioridade socioafetiva que nós falamos. E que superioridade é essa? É você reunir, né, um número grande de jogadores que tem uma qualidade, obviamente, mas que eles também já se conhecem. Inclusive, a gente trouxe como exemplo o trio que já está há um longo tempo jogando juntos. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. E esses três jogadores, eles acabam participando em faixas do campo muito próximas, né? Ou no meio espaço, ou no espaço de habilidade, mas não importa qual desses corredores, mas eles estão sempre muito próximos. Então foi bacana também o Diniz ter falado sobre isso, porque, primeiro, raramente, né, vem com um ponto sobre isso, um contexto um pouquinho tático sobre isso, sobre uma outra equipe, até porque não é perguntado. E raramente o técnico acaba se aprofundando. Na oportunidade, na ocasião ali do programa, né, tem espaço para isso, então ele até fala sobre uma outra equipe, porque os técnicos, inclusive, eles, né, até por uma questão de educação, não querer falar sobre o trabalho de ninguém ou sobre a equipe dos outros, porque até mesmo o torcedor não vai entender porque tá falando sobre outro time. Tem essa babaquice, mas de qualquer forma, dentro, né, desse teor ignorante, enfim, foi importante, ele conseguiu ali falar e falou aquilo que a gente já imaginava. E dentro do jogo Flamengo e Fluminense, ele concentra os jogadores por dentro e permite os lados, né, do campo. Então vamos pegar aqui na prancheta para a gente entender tudo isso que o Fernando Diniz acaba falando, diagnosticando, e o que é o Flamengo, né? O Flamengo é um time muito forte por dentro, inclusive esse 4-3-1-2 do Flamengo, ele já condiciona por si só, né? É sempre trabalhar um pouquinho mais por dentro, e aí, como eu citei, né, anteriormente, tem a reunião, né, de Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro no espaço de habilidade, e eles jogam muito próximos, são jogadores que já se conhecem, né? E aí, claro, tem a participação dos outros jogadores, mas eles, por exemplo, concentração de três jogadores que já trabalham juntos, já se conhecem, tem aquele entrosamento tal da dimensão socioafetiva, da superioridade, né? Então, aí o Fernando Diniz, e a gente observou realmente isso, principalmente no segundo tempo, que é um Fluminense que fez uma linha bem sustentada por dentro, e aí os jogadores tentavam afunilar mesmo, por diversas vezes a gente via que fechava, por consequência, dava mais os cantos para o Flamengo, que é onde, teoricamente, foi diagnosticado pelo Fernando Diniz, e comprovadamente, a gente observa que é um pouco mais fraco, né, o Flamengo cria menos oportunidades por fora, por dentro ele cria e é muito letal por dentro, com tabelas, com filtração, com ultrapassagens, enfim, o Flamengo consegue criar bastante desse jogo por dentro. O gol contra o São Paulo, o último jogo, né, do Flamengo, na vitória sobre o São Paulo, o gol que é impedido, né, que acaba que o Pedro estava fora, né, de jogo, estava em impedimento, a construção foi por dentro, e o gol do Flamengo também é por dentro, que começa com o passe do Davi Luiz, tem uma jogada com o Pedro, faz a retenção, o Everton, tem a ultrapassagem ali do Arrascaeta na jogada, enfim, comprovação daquilo que foi falado, e joga por dentro. O que aconteceu nesse jogo, que eu acho que até corroborou um pouquinho com a dificuldade que a gente já havia falado no nosso pós, até o Rodinei estava por dentro, né, o Flamengo não explorou o lado,
né? O Rodinei também estava caindo por dentro, aí o Everton Ribeiro que estava pelo lado, mas ele não vai te dar o fundo, então ele não vai alargar essa linha, fazer cruzamentos. E a mesma coisa acontece do lado esquerdo por uma característica, que o Filipe Luís não é aquele cara, né, de fazer aquela ultrapassagem, de fazer aquela linha de fundo para fazer o cruzamento. Ele vai cruzar também por aqui. Então, como vocês até observam várias e várias vezes, o Filipe Luís várias vezes faz o cruzamento próximo ao bico da grande área. Isso facilitou um pouco. Então, foi algo diagnosticado, provocado e, na minha interpretação, corroborado, né, pela má estratégia do Flamengo de, inclusive, botar mais jogadores por dentro e unicamente fazer aqueles chuveiros, né, para dentro da área, mas nada na linha de fundo, nada que alargasse a última linha do Flamengo. Fica claro, inclusive, nessa fala do Fernando Diniz, que seria mais importante e interessante ao Flamengo tentar alargar mais, tentar condicionar mais, induzir mais a defesa do Fluminense, ficar mais larga, mais preocupada com os cantos, porque eles já estavam condicionados e sabendo que ia jogar por dentro. Então, se o Flamengo não tivesse nenhuma atitude, não fizesse nada para que tentasse alargar ainda mais, eles não iriam alargar, né? Porque já haviam diagnosticado e entendido que o jogo do Flamengo é muito por dentro, tem muito dessa preocupação. E foi importante o Fernando Diniz falar sobre isso também, além de ser meio que óbvio, além do Dorival na coletiva, também ter falado sobre essa questão da liderança. É importante também, porque a gente vai entendendo um pouco desse Flamengo, que sem dúvida nenhuma é um time com muito jogo por dentro. Naturalmente isso, né, provoca do adversário ter essa preocupação e fechá-lo, como muito bem também falou o Fernando Diniz. Beleza, galera? Então um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.